Olá, divininhos e divininhas do terceiro aninho, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, super animados, sabe por quê? Porque hoje nós começamos o capítulo 10 e o capítulo 10 encerra a unidade 2. Então, meus parabéns para quem chegou até agora, finalizando a segunda unidade. Vamos então falar de um assunto que dá continuidade aos capítulos anteriores que nós vimos na nossa unidade 2. O capítulo 10 fala sobre a relação entre a cidade e o campo. E aí, vamos ver como é que o campo e a cidade eles dependem um do outro? Tá curioso e curiosa para saber? Então vem comigo, roda a vinheta. Então, divinhos, como eu falei para vocês, a relação entre o campo e a cidade é uma relação mútua. Ou seja, o que é isso, tia Marjorie? É uma relação em que um depende do outro. De que forma? Eu tenho certeza que quando você acorda, você se espreguiça, toma um banho bem gostoso e fica com fome, não é mesmo? Toda vez que a gente acorda, a gente sente muita fome, pode não acordar e sentir fome, mas logo um tempinho depois vai sentir uma fome. E você toma aquele café da manhã delicioso, um suco, um pãozinho, um cafezinho com leite. Então, o café da manhã é rico de materiais, né, alimentícios. Esses materiais, eles precisaram de matéria-prima, ou seja, grãos, eles precisaram aí do leite, pode ser no caso, um vegetal, ou seja, uma raiz. Caso você goste, por exemplo, de comer um aipim com manteiguinha no café da manhã, então esses produtos, essa matéria-prima, ela vem do campo, ela vem da agricultura, ela vem da pecuária, ou ela pode vir também do extrativismo, depende aí do que o seu café da manhã traz. Então a gente se abastece, né? Na cidade a gente se abastece de produtos industrializados, enlatados, que são produzidos na indústria com o uso da matéria-prima, e nós também nos abastecemos, ou seja, nos alimentamos com o uso aí de alimentos fresquinhos, né, que saem de lá da agricultura até a nossa mesa, frutas, né? E aí nós então temos uma relação entre o campo e a cidade, ou espaço urbano e espaço rural, uma relação de produção, venda, comercialização e nós que somos consumidores, então nós compramos, né? Então a gente tem o campo que vai fornecer a matéria-prima para a indústria que vai processar e transformar aquele produto em diversos outros produtos, e esse produto da indústria vai para o comércio. E esse comércio ele vai comercializar, ou seja, vender para o consumidor final e também vender para aquelas pessoas que têm um mercadinho. E aí a gente vai ter toda uma rede que precisa um do outro para existir. Sem os produtos da agricultura, nós não teríamos, por exemplo, as vestimentas, né? Ou seja, as roupas que nos vestem. Essa camisa da escola é de algodão. Então, sem o algodão produzido na agricultura, plantado, cultivado, colhido, eu não teria essa blusa. Então, ela não poderia ir para esse material, não poderia ser utilizado na indústria têxtil. Então, a gente tem uma relação aí de interdependência, certo? E nós também temos uma relação de interdependência em outros setores, além do fábrico, ou seja, do têxtil, a gente também tem a interdependência de produção de medicamentos e vacinas que podem ser de produtos da agricultura, né? Podem ser oriundos aí do extrativismo, da agricultura, da pecuária, depende do tipo de medicamento. Nós agora que já resolvemos essa questão da relação do campo e da cidade, vimos que os dois eles têm que trabalhar em conjunto para que tudo flua da melhor forma possível, tudo se organize da melhor forma possível. A gente vai entender então como a cidade depende do campo. Olha só, a cidade depende do campo, como eu falei, além dos produtos alimentícios, a cidade depende do campo porque a cidade tem muitas indústrias, é onde fica a maior onde fica o maior centro de comércio, né? Ou seja, lojas, é, casas de ferramentas, casas de comercialização de grãos. Então, nós temos vários tipos de comércios diferentes e que dependem
dessa matéria-prima que vem lá da agricultura. Produção de couro, né, que vem da pecuária. E então a cidade depende desse trabalho, né, da agricultura de fornecer essas matérias-primas para se abastecer. E aí nós temos uma questão bem diferente. A vida, o modo de viver no campo, o modo de viver na cidade que nós vimos no capítulo 9, ele vai também ser o resultado aí da cara que a gente vai dar à nossa cidade, a cara que a gente vai ver no campo. Então, se realmente a gente vê um campo, a gente conhece uma zona rural, uma área de campo, que é habitada por quilombolas, que são descendentes de escravos, né, de pessoas que foram escravizadas e que se alojaram em matas. Ou se nós formos a um local, por exemplo, uma fazenda de produtores indígenas ou descendentes indígenas. Então, a gente vai ver ali cada comunidade com a sua cultura, o seu modo de cultivo, as suas crenças passadas de geração para geração, que vai fazer com que esse espaço rural ele tenha uma identidade, uma característica bem diferente. A mesma coisa é o bairro onde você mora, tem uma característica diferente. Pode ter calçadas mais altas, mais rebaixadas, muitas fontes de acesso, muitas praças, muitas igrejas, né, muitos espaços para as crianças brincarem ou não, ou ser mais verticalizado, com muitos prédios, né? Ou ainda a gente pode perceber uma pessoa que mora em uma zona mais periférica da cidade. Por isso mesmo que nós podemos perceber que assim como existem cidades, né, que têm um ritmo diferente, nós podemos perceber que existem campos que têm comunidades diferentes e ali vão imprimir a sua cultura, o seu modo de vida. Nós podemos lembrar ainda que existem cidades pequenas, existem cidades grandes, existem cidades médias, existem metrópoles e cada uma vai ter então uma forma de lidar com a cultura vinda do campo. E a gente também vai encontrar zonas rurais ou áreas rurais com propriedades pequenas, propriedades médias, propriedades grandes. Geralmente as propriedades pequenas são as fazendas de agricultores familiares, pequenos lavradores, ou dessas comunidades indígenas e quilombolas que nós falamos anteriormente. E aí, toda essa comunidade, toda essa forma de viver, ela vai se refletir na cultura, não é mesmo? A cultura é dada, as contribuições do campo vêm para a cidade, algumas contribuições da cidade vão para o campo, e assim a gente tem uma interação e uma integração também do ponto de vista da cultura. Então, como, tia, a gente pode observar aspectos culturais na cidade e no campo? Pelas danças, os ritmos musicais, pelas brincadeiras, né? Pelos tipos de instrumentos musicais, pelas formas de lidar com a religiosidade, então festividades, lendas que vêm do campo. Então a gente tem todas as características culturais que são oriundas do campo trazidas para a cidade, certo? E assim nós completamos então o capítulo 10 com chave de ouro. Vamos para a unidade 3, né? Nós vamos recapitular ainda o capítulo, a unidade 2 nas nossas aulinhas de revisão para fazer a nossa provinha. Então não deixe qualquer dúvida ou ideia, né? Qualquer comentário sobre esse assunto, vem com a tia Marjorie na aula online ou na aula presencial, já que nós estamos agora no modelo híbrido, olha só que legal. Vem discutir comigo todos os aspectos desse capítulo 10 da relação do campo e da cidade. O que é que você percebe no seu dia a dia dessa relação? Conta pra mim, tá bom? Te aguardo lá, um cheiro, fiquem com Deus e até lá!